Então, neste momento, vou pedir para, do número 1 ao número 15, vocês pensem em um número. Sintam, leve a sua consciência ao seu eu superior e busque o número com o seu eu superior. De 1 a 15, qual o seu número? O número que você está precisando neste momento das informações trazidas por este floral. Do número 1 ao número 15. Perceba. Leve a sua consciência até o seu eu superior, se conecte. Se for mais fácil, mentalize uma lousa, um quadro em que está escrito, ou olhe para um papel de forma reflexiva e enxergue este número, de 1 a 15. Acredito que todas as pessoas já refletiram, não é? Sim. Vamos agora para o número 1, diante das informações que o número 1, diante do floral, traz para você. Quem escolheu de forma tecnológica o número 1, tem como avaliar? Quem sabe? Quem escolheu? Sim. E quem escolheu de forma presencial, por favor, faça uma sinalização discreta com a mão. Alguém escolheu o número 1? Não. Sim. Por favor. Quem escolheu o número 1, vamos ouvir com consciência as informações. Sim, por favor. Boa noite. O número 1 a gente vai atribuir ao abacate, mas como uma ordem alfabética. Do livro, não é do assim? livro, tá? Não necessariamente ele ganha esse número, mas ele recebe em função da ordem alfabética. O abacate diz o seguinte: são atribuídos àquelas pessoas que já acessaram toda uma biblioteca, já leram todos os livros, mas ainda não sabem quem são. Ainda se valem do auto-boicote, da manipulação alheia, de uma vitimização da vida. Como consequência, muitas caem na obesidade, não somente o sobrepeso, mas até a obesidade mórbida. De outra parte, podem também enfrentar um estado bulímico ou até mesmo anoréxico. Quando a pessoa acessa a geometria da flor do abacate, fica evidenciado tratar-se de uma pessoa muito sábia, mas com muita fragilidade cognitiva, muito forte em ser ou assumir quem é. Tem uma grande necessidade de chamar a atenção dos que a rodeiam. Uma pessoa obesa mórbida, passando por nós, chama atenção. Da mesma forma que uma pessoa anoréxica. São modos de chamar atenção. Existe uma crise de identidade fisionômica muito grande, dotadas de sabedoria, eivadas pelo grande poder de literatura, porém, em desequilíbrio com a própria existência. Este foi para quem escolheu o número 1, que serve de reflexão para as demais pessoas, sim, porventura. Quem escolheu o número 2? Alguém de forma física aqui? Por favor, ali. Tá. O número 2 a gente atribui aqui a acerola, né? Diríamos que o arquétipo das pessoas que se conectam com a flor da acerola é de alguém que precisa da comunicação, que necessita falar, se expressar, mas não consegue, ou mesmo que fala demais, sem limites, ocorrendo assim traumas. Existem pessoas que observam essa geometria da acerola e têm um choque emocional, uma descarga emocional. Na realidade, essas pessoas não aguentam mais continuar carregando tudo aquilo que é descartável. É a fonte que causa todas as sequelas que, porventura, venham a relatar que está na comunicação. Podemos estar diante de pessoas que tiveram uma educação rigorosa, sendo tolhida a sua comunicação, ou mesmo diante de pessoas que não tiveram limites e falam exacerbadamente, não importando o local, nem as pessoas que estejam presentes. Afinal, o importante é serem espontâneos e, em alguns momentos, fazem até o papel de bobo da corte. Ambos, falar demais ou falar de menos, estão nos processos da comunicação. As cornetas presentes na geometria da flor da acerola estão a anunciar a iminência do nascimento de algum novo ser que está incubado,
ou seja, a criança efetivamente desta pessoa que ainda não cresceu. E aí vem todas as sequelas das já mencionadas que se consubstanciam o arquétipo da acerola. Vamos sim para o terceiro, não é? De maneira sim. Certo. Alguém aqui de forma presente? Número 3, sim. Sim, por favor. De uma forma resumida, né? Sim, de forma resumida. As pessoas que se identificam com essa geometria, que é a banana, o número 3 é a flor da banana, tendem a questionar por não saber exatamente por que estão aqui, mas sabem que algo muito mais profundo está à espera delas. Na verdade, são verdadeiros guerreiros que decidem se despir porque é chegado o momento de cumprir o seu propósito. São pessoas que estão dispostas, que não desistem fácil. Existe uma disposição em seguir, porque os verdadeiros líderes têm a certeza do que está sendo oralizado. E por conta dessa certeza, conseguem o reconhecimento das pessoas e, portanto, adeptos. São líderes natos normalmente. Então, este foi o número 4, sim. Vamos para o número 5. 4. Este foi o número 3. Quem está no número 4? Tá. O número 4 é a flor do caju. Majestosa essa flor, não é assim? A flor do caju detém a expansão da aura na sua geometria floral e, por isso, quando se ingere o floral da flor do caju, é proporcionado uma expansão da aura do indivíduo, não para a autossuficiência, porque esse é o caminho oposto daquelas pessoas que já se decepcionaram com muitas pessoas, praticando o isolamento, mas na compreensão perfeita de que estar sozinha não é problema. Na realidade, são aquelas pessoas solitárias diante da multidão, pessoas que detêm muitos amigos, mas não sabem efetivamente com quem podem contar. Pessoas, inclusive, que estão sempre entrando em situações prejudiciais a si e que, em muitos momentos, são convidadas para o amargor da vida. Caríssimos, bom ânimo, não é? Não desista, não é? Quem tirou a numeração 5 para saber 5? O número 5 é da flor da carambola. Na realidade, a flor da carambola traz duas situações que podem ser identificadas. Podemos estar diante de pessoas ditas rasas e até inocentes, que se forem influenciadas por algum mal intencionado, podem cair em maus caminhos, porque elas não têm base, elas são como copos vazios. São, portanto, pessoas muito vulneráveis, que podem ser influenciadas rapidamente e vampirizadas por qualquer influência de absolutismo. Ao mesmo tempo, se caracterizam por serem pessoas, às vezes, preguiçosas para o estudo, que somente reproduzem aquilo que ouviram dizer como verdade e não buscam aprofundar o conhecimento. Ao mesmo tempo que são pessoas que podem estar com o copo raso, né? Aquelas pessoas também, em contraponto, podem estar com os copos transbordando. São pessoas muito certas de si, que estão na plenitude do autoconhecimento e que não precisam estudar mais nada, porque já sabem tudo. Os dois extremos, né? Dois extremos. Ou seja, caríssimos, busque o equilíbrio. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Busque o equilíbrio para não se tornar tão inocente a fim de ser vampirizado de maneira muito rápida pelas frequências negativas, nem também se debruce em, estou usando o amuleto de madrepérola, logo nenhum mal se aproxima de mim. Caríssimo, se você não mantiver a sua vigilância mental, o amuleto filtrará, mas não impedirá a sua vivência, não é? Das suas escolhas. Número 6, não é? Quem tirou 6? Algumas pessoas, sim. O 6 é a flor da erva cidreira. As pessoas atraídas por esta flor, por essa geometria, normalmente são muito retraídas, dotadas de grande timidez. E dentro dessa timidez existe uma necessidade grande de ser expansiva, uma necessidade grande de ser ouvida.
São pessoas que estão muito dentro de si, como se fossem, metaforicamente, caramujos. Nesse contexto, a geometria da Eva Cidreira faz com que exista um equilíbrio entre expandir e o retrair, como se fossem as válvulas do coração. Sim. Caríssimos, sintam todas as informações e deixem que as informações fluam em seus corpos também. Da numeração 7, alguém mentalizou 7? Sim, algumas pessoas de 7. 7 é a flor da graviola. Diz o seguinte: o arquétipo de quem detém a geometria da graviola é de pessoas que estão muito preocupadas com o externo, com a opinião dos outros, vivem em prol dos outros, da fisionomia, da imagem e nunca conseguem completar o ciclo interno. Com o tratamento, a flor expele partículas da sua consciência para ser impregnada no campo vibratório, para que o processo se conclua dentro dele. É como se a graviola nascesse dentro de si, do coração da pessoa. Pode até sofrer um pouco de expansão. A autoaceitação nesse arquétipo é muito trabalhada. A pessoa que se sente atraída por essa geometria deixa claro que a sua autoaceitação está comprometida. O querer agradar o outro ainda está muito enraizado. Caríssimos, debrucem um mergulho dentro de si sem culpa, não é muito importante. A numeração D8, algumas pessoas. A numeração 8 é laranja. A geometria da laranja traz o equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro dos seres em experiência humana, independentemente do invólucro corpóreo. Estamos falando de energia. Não importa se a pessoa é apresentada como mulher ou como homem. O importante é que dentro de você existe o masculino e o feminino. E é fundamental estabelecer o equilíbrio entre essas duas energias. Importante também, importante esta reflexão. Equilibrar também, exige um equilíbrio de um outro campo, mas está solicitando um equilíbrio. A numeração 9, alguém fez uma estrutura de escolhas 9, algumas pessoas, sim. Muito bem. 9 foi o limão. E o limão é interessante que diz o seguinte: o arquétipo da personalidade dessa geometria é de pessoas que se sobrecarregam diante de uma presteza exagerada. A geometria do limão justamente revela as pessoas que não sabem dizer não e, ao mesmo tempo, ficam azedas, ácidas, se autopunindo. Interessante, não é, caríssimos? Aqui é um pequeno trecho, não é, do que aqui está estruturando. Vamos ficar um pouco mais doces, não é? Sim. Sabe, um grande exercício para... Por favor, caríssimos, bom ânimo, não fiquem tristes, não é? São estruturas de direcionamentos. Uma estrutura para equilibrar o campo para quem tirou o limão, não é? A numeração 9, não é? Você, caríssimo, empreender, quando possível, banho de jasmim. O banho de jasmim auxilia bastante no equilíbrio do amargor, às vezes, deste campo que está impregnado ainda contigo. Pega a folha de jasmim, macera, faz um banho, toma do pescoço para baixo, molha o rosto, cerca de 2 vezes na semana, 1 vez na semana, por 3 semanas consecutivas. Sim, isto vai ajudar bastante. Na numeração 10, alguém tirou a numeração 10? Sim, algumas pessoas. A numeração 10 fala da flor da manga, da mangueira, e diz o seguinte: quem está atraído por essa geometria são pessoas que precisam se autoafirmar, sair do casulo, serem elas mesmas, definirem exatamente quem são diante da sociedade. São pessoas que precisam de uma afirmação efetiva de quem se trata, precisam estar no seu devido lugar. Muitas vezes estão perdidas procurando um quadrado para se inserir, já que não se identificam com o quadrado que pertence, nem conseguem vislumbrar qual seria o seu quadrado. São viajantes de si, não é? Viajantes de si. Caríssimos, importante vocês se permitirem sentir
nesta sintonia dos viajantes de si, mas empreender ainda mais a ativação da bússola, que é o seu coração. Observem campos sinais que estão sendo distribuídos a todo instante pela sua caminhada, sinais. Da numeração 11, não é? Da numeração 11, sim, por favor. Nós vamos falar da flor da mangaba. Essa é da numeração 11, que foi atribuída aqui, né, na sequência. E ela diz o seguinte: são pessoas que guardam mágoas, ressentimentos ao longo do tempo, ainda que insignificantes, não verbalizando seus sentimentos para o outro, e sempre que têm oportunidade, retornam para quem foi responsável pelo dano, denotando atitudes vingativas. São pessoas que geralmente têm dificuldades no campo digestório, apresentando problemas de estômago, fígado, pâncreas. São ainda pessoas muitas vezes diabéticas e talvez hipertensas. Tomar cuidado também com o refluxo, não é, caríssimos? Também para quem tirou numeração 11. Quem tirou numeração 12, sim, por favor. Manjericão é a da numeração do 12, né? São normalmente pessoas autossuficientes, que tudo sabe, tudo resolve e nunca precisa de ajuda. Geralmente ateus escolhem a flor do manjericão porque não precisam de uma força divina, embora a força divina seja universal, e simplesmente se abrem para o mundo e às vezes não dão conta do efeito reverso. Essa é a flor do manjericão. Esta flor do manjericão, na numeração 13 agora. Por favor, 13. Maracujá. É uma flor belíssima, não é a flor do maracujá, multicores. São pessoas voltadas para o acesso à espiritualidade necessária, a uma educação espiritual, com leveza. Encontram na flor do maracujá um referencial, haja vista que ela detém a cromoterapia violeta, que está relacionada com o campo da transmutação. Sim. A numeração 14, por favor, algumas pessoas, sim. Estamos falando da flor do saputi. As pessoas atraídas por essa geometria normalmente têm uma conexão espiritual muito grande e guardam a necessidade de um suporte para o equilíbrio da mediunidade, de modo a melhor identificar o seu propósito espiritual. É como se a pessoa estivesse no processo iniciático de um padre, um seminarista, mas o seminarista está em dúvida, não sabe se efetivamente é tarefa da vida dele. É a descoberta espiritual mesmo. Sim, importante, não é? Quem fez a escolha da numeração 15? Sim. Por fim, a flor da tangerina. São pessoas que não conseguem desapegar de pessoas, de fatos, de emoções. Enxergam a tangerina como uma laranja e não como uma tangerina. A laranja não tem gomos, estão definidos. E é como se as pessoas não soubessem delimitar a sua atuação. Entender que está em união, mas não fundido com outras pessoas. Cada pessoa tem seu histórico, seu propósito. Pode caminhar com ela, mas não pode fazer o caminho dela. E o gomo da tangerina permite exatamente isso. Estamos juntos, mas individualizados. Cada um por si, não é? Sim. Muito interessante os aprendizados reflexivos. São provocações, caríssimos. Pequenas provocações, claro, que dentro de fitoconsciência existem outras explicações, debruçamentos, não é? E dentro desta informação trazida de fitoconsciência, também observar os movimentos que foram provocados a você pensar, talvez eu esteja agindo desta forma, não me enxergo ainda de maneira clara agora, mas eu observarei, não é? Porque não existia o acaso. A numeração veio dentro de um ritmo da sua consciência e automaticamente conectada dentro deste livro, não é? Poderíamos fazer de trás para frente, sendo o primeiro, o 15, dinâmicas diversas com os florais aqui. Misturá-los e transmitirmos números. O que foi para você
é para ser refletido, não é? Sim. Tem um fato interessante, pai Damião, é que certa feita uma pessoa, numa dessas dinâmicas da fitoconsciência, me perguntou: Ana, mas eu me identifiquei com algumas situações de outros florais. Sim. E não necessariamente você está adstrito a um determinado floral. Até os ciclos da vida, até a fase em que a pessoa está atravessando, até a situação que a pessoa está atravessando, ela pode se identificar exatamente com aquele que foi a sua, digamos, a sua conexão. Mas isso não quer dizer que você não possa, efetivamente, em algum momento, né, da sua vida, da sua existência, em outro ciclo, estar mais afim com outro desses florais. Sim. Por isso que no tratamento de fitoconsciência são 48 dias o tratamento, não é? São 30 dias mais dias purgos e os demais dias dentro das tratativas naturais de fitoconsciência. Por isso que não é um ciclo, mesmo vibrando naquele floral em específico, não é um ciclo de uma maneira muito rápida, uma semana de floral. Precisa de um tempo de maturação, 48 dias. E nada impede que depois você retome o mesmo tratamento do mesmo floral ou siga para outro floral, como a boticária aqui registrou, não é? De uma maneira muito importante. Sim.